Fala galera, Lucas da Alô aqui, e hoje eu vim falar sobre um setor super importante na gestão da cadeia de suprimentos, que é o setor de compras. E como a Alô vai conseguir profissionalizar teu setor de compras e elevar o nível da tua gestão. Nessa nova funcionalidade de compras, a gente vai conseguir te lembrar quando que você tem que fazer o fechamento das suas listas de compra. Você vai conseguir gerar essas listas de compra direto pelo celular, utilizando toda a inteligência que o sistema traz do uso e consumo de produtos. Então você vai conseguir gerar uma lista de compras super assertiva. Você vai conseguir informatizar toda a parte de recebimento de mercadoria a partir do mesmo fluxo. Então, gerar a lista de compras, receber a lista de compras e, ao receber a lista de compras, dar a entrada automática desses produtos no sistema. Então, a gente vai, de fato, conseguir elevar o teu nível de gestão aí. Eu vou dividir essa apresentação em duas partes, né? A primeira parte é a parte de cadastro, o que a gente tem que cadastrar no sistema, e a segunda parte é a parte de rotina, como é que a gente vai usar no dia a dia essa funcionalidade nova. Tá? Então vamos lá para a parte de cadastro, e o primeiro cadastro que eu quero mostrar para vocês é o cadastro de fornecedores. A gente já tinha essa funcionalidade de cadastro de fornecedores, mas para relembrar todo mundo aqui, você pode aqui cadastrar seus fornecedores, simplesmente dizendo o nome do fornecedor, quais produtos esse fornecedor te fornece, o nome do vendedor e o telefone do vendedor. Você pode ter vários produtos no mesmo fornecedor, claro, e você pode ter o mesmo produto em vários fornecedores diferentes, não tem o menor problema. Qual que é a vantagem de você cadastrar fornecedor com o vendedor? Assim que você fecha uma lista de compras, você pode enviar essa lista de compras diretamente para o seu vendedor num clique na plataforma, né? Então é bacana você colocar ali, cadastrar seu fornecedor com o vendedor e o telefone do vendedor. Você ainda pode editar aqui o fornecedor ou excluir um fornecedor que você tenha acabado de criar. A outra parte de cadastro que a gente precisa aqui na plataforma para profissionalizar teu setor de compras é o cadastro das compras recorrentes. Ou seja, qual que é a rotina de compras do teu restaurante. Normalmente a gente tem rotina de compras no restaurante e ela é semanal. Claro que tem produtos que a gente compra semanalmente, tem produtos que a gente compra quinzenalmente ou mensalmente, enfim. A gente tem condição de cadastrar essas rotinas aqui. Então eu vou lá cadastrar uma compra recorrente aqui, que é a minha compra de bebida, por exemplo, né? Eu faço minha compra de bebida toda segunda-feira. Eu tenho uma contagem geral no domingo e toda segunda eu gero essas listas de compra a partir da quantidade que eu tenho de estoque que foi contada lá no domingo. Eu vou já criar essa rotina aqui, né? Então eu clico aqui em criar compra recorrente e aqui eu coloco o nome da compra, que eu vou colocar bebidas. Aqui eu tenho a minha recorrência, né? Então quando que acontece esse fechamento da lista? Quando é que eu faço o pedido para o meu fornecedor? Aqui eu seleciono a recorrência aqui semanal, vou selecionar segunda-feira, minha contagem acontece no domingo e a minha lista é feita na segunda-feira, vou selecionar aqui um horário de notificação, na verdade vou deixar ele aqui 7 horas da manhã e vou colocar um responsável pelo fechamento da lista, vou me colocar como responsável. Quando eu faço isso, toda segunda-feira, que é o dia da recorrência, às 7 horas da manhã, eu vou receber uma notificação que eu preciso fechar a lista de bebidas. Então o sistema vai te lembrar quando que você tem que gerar uma lista de compras daquela categoria, família, enfim, você vai selecionar também os produtos ali que você tem que comprar. Então essa é a parte importante, você selecionar aqui um responsável e um dia de recorrência, né? Uma recorrência, pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, a gente tem várias opções aqui para você gerar essa recorrência. Outra coisa que é bacana de cadastrar é o recebimento dessa compra. Quando que esse recebimento vai acontecer? Eu peço toda segunda e ele demora um dia para me entregar. Então eu vou colocar aqui o tempo de entrega, que é o tempo de entrega em dias. Se por acaso você fecha a lista, faz o pedido e essa entrega acontece no mesmo dia, você pode colocar aqui 0, né? Então eu peço e chega no mesmo dia, esse número aqui é 0. O responsável pelo recebimento vai também receber uma notificação ao chegar o dia daquele recebimento daquela mercadoria, né? Eu não vou definir aqui, eu posso definir isso ao fechar a lista e é isso que eu vou fazer. Quando eu fechar a lista, eu vou colocar ali o responsável pelo recebimento. E aqui agora resta a gente colocar o que a gente compra, o que a gente faz esse pedido nesse dia, né? Nesse caso são os itens de bebida, né? Então eu vou pegar aqui, puxar minha família de bebidas e as bebidas alcoólicas.
Aqui são 18 produtos no total e eu vou colocar todos. Na verdade, eu não vou colocar todos, eu vou tirar essa água de 1,5 litro, que é o que eu não, e o refrigerante de 2 litros, que é o que eu não peço com esse fornecedor, tá? Vou salvar essa lista de compras aqui. E aqui eu já tenho cadastrado uma nova rotina de compras. Toda semana, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu vou receber uma notificação para fechar essa lista de compras. Eu vou poder fazer isso direto do meu celular. É importante aqui a gente colocar todas as rotinas de compra que são executadas. E é importante também entender que os produtos que eu botei ali, a quantidade desses produtos vai ser definido no fechamento da lista. Então, na segunda-feira, eu vou dizer o quanto de Coca-Cola que eu quero comprar, o quanto de Guaraná que eu quero comprar, muito baseado no que eu tenho em estoque naquele dia e nas sugestões de compra que o sistema vai te dar. O bacana de criar uma compra recorrente é que o sistema agora ele sabe o quando você compra e quando você recebe aquele produto. Então a gente consegue calcular com muito mais assertividade qual que é o consumo médio daquele produto e quando você vai precisar comprar, quanto você vai precisar comprar exatamente naquele dia de fechamento da lista. Então a gente vai começar a entregar sugestões muito mais assertivas no momento do fechamento dessa lista. Essa é toda a parte de cadastro dos produtos, né? Agora é executar as rotinas de compra, né? O que vai acontecer? Todo dia de fechamento de lista, como eu tenho aqui algumas rotinas já cadastradas, por exemplo, hoje é dia de fazer o fechamento de lista de fábrica e o fechamento de lista de tortilha. Agora é simplesmente executar essas rotinas, né? Então eu recebi hoje, na verdade quem recebeu aqui foi o Gustavo, um link para fazer o fechamento dessa lista. Como é que funciona o fechamento dessa lista? Vou clicar aqui em fechar a lista e aí você vai ver que a gente tem aqui, ó, o status da lista está aguardando o fechamento. A lista tem que ser fechada hoje, dia 24. O responsável pelo fechamento da lista já recebeu o link. Eu posso alterar o responsável ou copiar esse link novamente para enviar para ele. E eu tenho aqui já o valor estimado dessa lista de compras, né? A gente já tem algumas sugestões aqui. Essas primeiras sugestões, elas são sugestões que, de acordo com o estoque atual e o estoque mínimo de produto, só relembrando o que é o estoque mínimo é um atributo. Quando você cadastra o produto, você me diz qual que é o estoque mínimo dele, ou seja, qual que é a necessidade mínima daquele produto para você não ter nem muito e nem faltar produto naquele teu ciclo de compras. Então, por exemplo, essa tortilha aqui, isso aqui é uma lista de tortilha que a gente está fechando. Essa tortilha aqui, a última informação que eu tenho dela, que quando eu medi, quando a gente cadastrou o estoque mínimo, né, ou a necessidade mínima desse produto, a minha necessidade mínima dela era de 50 unidades. Né? Então, na época que eu cadastrei dizendo que eu compro toda semana e meu estoque mínimo é de 50 unidades. Eu tenho hoje 2 unidades dessa tortilha no meu estoque. Então, ele está me sugerindo comprar 48 de acordo com o estoque mínimo, que foi uma coisa que eu mesmo cadastrei. A novidade aqui é que a gente consegue trazer agora sugestões mais assertivas de acordo com o que está acontecendo de fato no teu estoque. A gente vai olhar o consumo médio desse produto e a gente vai te dizer, com base nesse consumo médio, o quanto você tem que comprar de fato para não sobrar e nem faltar produto. Então, nesse caso aqui, apesar do meu estoque mínimo estar me dizendo que eu preciso comprar 48 unidades, o sistema me traz uma sugestão de compra de 33,9 unidades, porque o meu consumo médio é de 26,2 por semana. Então ele olha aqui, né? Você consegue ver aqui, eu tenho sugestões disponíveis, né? E ele faz essas sugestões com base no cadastro que a gente fez lá da recorrência da lista. Então o meu recebimento é de um dia, então eu vou pedir hoje e vai chegar amanhã. A minha próxima lista é em 7 dias, ou seja, na sexta-feira que vem, dia 1º de maio, e a minha margem de segurança é de 20%. Então, com base nisso aqui, e com base no meu consumo médio, ele vai me trazer uma quantidade de compra sugerida de 33,9 unidades. Eu posso simplesmente aceitar essa sugestão aqui. Mas antes disso, eu não compro essa tortilha em unidade. Eu compro essa tortilha em caixa. Então eu posso clicar aqui para trocar a unidade de medida.
Esse cadastro de outras unidades de medida é feito no cadastro de produto, na parte de conversões personalizadas. Então aqui eu já criei uma conversão personalizada para esse produto, eu clico aqui e eu consigo alterar essa unidade de unidade para caixa. E ele já até me diz aqui, né? Uma caixa é igual a 6 unidades. Vou mudar isso aqui, vou pedir para ele converter a quantidade a ser comprada, ou seja, eu preciso comprar 48 unidades, que são 6 caixas, né? Ele dividiu isso aqui por 6 para mim. E eu vou salvar essa caixa como unidade padrão de compra. Ou seja, na próxima lista de compras que eu tiver que gerar, ele já vai vir na unidade de compra adequada. Então eu vou confirmar isso aqui. E aqui ele me diz, ó, com base no seu consumo médio de 26 unidades por semana, a quantidade comprada sugerida é de 5,7 caixas ao invés de 8. Então ele está me fazendo aqui uma economia de 2 caixas aí, se a gente arredondar isso, né? Eu vou aceitar essa sugestão e aqui ele faz o arredondamento, né? Eu posso arredondar para baixo, se eu entender que faz sentido eu arredondar para baixo, eu não preciso comprar 6 caixas, eu posso comprar só 5, ou eu posso arredondar para cima, que é o que eu vou escolher aqui. Tá? Então, essa sugestão de compras, ela já foi feita. Eu tenho que comprar 6 caixas aqui dessa tortilha. Eu vou dar um OK aqui para finalizar essa sugestão de compra. A gente tem outras sugestões, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na sugestão da tortilha 10. Aqui, com base no meu consumo médio, eu também preciso comprar menos aqui, né? Então, de novo, eu não compro em unidade, eu compro em caixa. Essa conversão é um pouco diferente, uma caixa é igual a 12 unidades. Vou fazer isso. Vou converter também de 35 para 2 caixas.9. Na verdade, eu vou arredondar para 3 caixas. Também vou salvar a caixa aqui como uma unidade de compra padrão. Vou confirmar isso aqui e vou aceitar essa sugestão, arredondando para cima. Vou confirmar, OK. Tem mais uma sugestão aqui, quer dizer, todos esses itens aqui tem a sugestão, tá vendo? Quando não tem sugestão, ele não vai ter esse item. Se eu clico aqui, eu consigo ver a minha sugestão aqui, que eu compre a mais, ó. Então, com base no meu consumo médio, 33 não vai ser suficiente para cobrir a quantidade que eu consumo e para cobrir o meu estoque de segurança. Então, eu preciso comprar mais, né? Então, essa sugestão vai ser tanto para economia, ou seja, comprar menos para não ter tanto assim parado no estoque, quanto para evitar falta de produto. O sistema está olhando para as duas coisas, tá? Aqui de novo, eu vou mudar aqui para caixa, vou arredondar para cima. E aqui ele já está aqui como eu arredondei para cima, né? Ele já está aqui, minha compra sugerida já foi adequada ali. Eu vou dar um OK, isso está feito. Aqui ele me diz, ó, com base no seu consumo médio, não há necessidade de compra desse produto no momento. Meu estoque atual está inclusive acima do meu estoque mínimo, então isso não teria necessidade mesmo. Vou aceitar essa sugestão e vou aceitar a sugestão aqui também para não comprar esse produto. Então aqui eu fechei a lista, eu posso confirmar e fechar essa lista aqui, mas ó, ele me diz aqui, ó, você está economizando R$ 474 com as sugestões da Alô. Isso porque ele viu que eu precisava comprar menos do que de fato eu estaria comprando ali se eu estivesse só olhando para o estoque mínimo, né? Vou confirmar e fechar essa lista. Nesse momento de confirmação da lista, a gente tem aqui a adequação da previsão do recebimento e do responsável. Então, nesse caso, a gente vai receber essa lista amanhã, dia 25. O responsável pelo recebimento já está aqui selecionado, mas eu posso mudar se eu quiser. E eu posso mudar aqui também o horário de notificação. Isso tudo foi cadastrado lá na minha parte de cadastro de compras recorrentes, mas a gente pode modificar isso tudo aqui, né? Vou confirmar isso aqui. E essa lista de compras pode ser enviada, eu posso copiar esse link, baixar o PDF ou enviar essa lista para o WhatsApp e aí do vendedor ou do usuário que eu quiser, tá? Tanto em PDF quanto em planilha, tá? Vou sair daqui e aqui a lista que estava aqui de tortilha para ser fechada vem aqui para a parte de aguardando o recebimento. Nesse momento, a gente pode, por exemplo, enviar essa lista para o fornecedor e o fornecedor devolver para a gente dizendo assim, olha, eu não tenho 6 caixas dessa tortilha, eu só tenho 5. Você pode vir aqui e editar essa lista a qualquer momento. Esse é o momento, de fato, que você mandou para o fornecedor e está nesse bate-volta com o fornecedor, inclusive preço, tá? Você pode colocar o preço que você combinou com o seu fornecedor ali. Então, por exemplo, vou colocar o preço aqui de R$200 que estava combinado com o meu fornecedor. Vou fazer a mesma coisa aqui, R$250 dessa caixa e R$250 dessa outra caixa aqui e vou salvar essa lista, tá? Salvando essa lista, eu de novo posso exportar ela se eu quiser.
No momento de recebimento dessa lista, a pessoa responsável pelo recebimento, nesse caso aqui o Gustavo, vai receber o link de recebimento dessa mercadoria. A ideia aqui é que a pessoa, na operação, faça o recebimento dessa mercadoria, comparando o que foi pedido e o que foi cotado com o que chegou de fato, tanto fisicamente quanto na nota fiscal. Eu vou abrir aqui como se estivesse fazendo no computador, né? Mas isso aqui vai funcionar também direto no celular da pessoa. Vai chegar a notificação, ela clica no link, vai abrir um navegador com essa tela aqui. Ela só consegue fazer essa tarefa, né? E vai chegar também no aplicativo da pessoa. Então a pessoa vai executar essa tarefa que a gente chama de recebimento de mercadoria, né? Qual que é a ideia daqui? É você conseguir dizer se chegou o que foi pedido e se chegou certinho, né? Então, por exemplo, M6, eu pedi 6 caixas, chegaram 6 caixas? Ah não, só chegaram 5, beleza, posso modificar isso aqui. T10, chegaram 2 caixas? E aí você pode marcar como revisado aqui, que ele revisa, isso aqui é um checklist de recebimento, tá? Aqui, T10, chegaram 2? Chegaram, mas não chegou a R$250, chegou a R$280. Ok, posso dar um revisado. E a T12 chegou certinho, chegaram 4 caixas, chegaram 250, chegou por R$250, eu vou dar o ok aqui para confirmar esse recebimento. Assim que eu confirmo esse recebimento, ele dá entrada automaticamente nesses produtos no estoque. Vou confirmar isso aqui, só para vocês verem que a gente consegue agora ver aqui na plataforma o recebimento dessa mercadoria. Então, por exemplo, essa tortilha, ela foi recebida dia 24, hoje, né? Acabou de ser recebida, pelo responsável que estava descrito ali para receber. O valor da compra foi R$ 2.560, mas eu fiz esse recebimento com divergência, né? Então, essa tortilha aqui foi recebida com divergência. Se a gente clica aqui, a gente consegue ver exatamente qual foi a divergência. Então, a quantidade esperada foi de 6 caixas, mas a quantidade recebida foi de 5 caixas. E aqui a gente consegue ver a divergência no preço, né? Então, o preço esperado foi de R$250 e o preço final foi de R$280. E esse produto aqui, ele foi recebido sem divergência. Se por acaso algum produto não tivesse sido recebido, ele ia estar aqui também para você verificar. Então, uma coisa importante, quando a pessoa recebe, o comprador recebe uma notificação dizendo que essa compra foi recebida e se teve divergência ou não, também vai estar nessa mensagem de alerta, né? Então, você tem todo o fluxo de lembrar que você precisa gerar uma lista de compras, gerar essa lista de compras com as novas sugestões da Alô, de acordo com o que está acontecendo de fato no teu estoque, recebimento de mercadoria, agora com notificação de divergência, e as entradas são feitas a partir desse recebimento. Recebeu a mercadoria, confirmou ali o recebimento, isso dá entrada automática de produtos no estoque. Não tem necessidade de depois você pegar a nota fiscal para dar entrada, não tem necessidade de fazer isso. O sistema faz isso de maneira automática e você tem aqui todo o seu histórico de compras recebidas para você ver exatamente o que foi recebido, se foi recebido com divergência ou não. Tudo que acontece aqui no teu setor de compras e recebimento vai estar aqui para você ver.